Vamos tratar então das adaptações neurais. São adaptações bastante importantes que acontecem por incremento da força, principalmente nas primeiras semanas de treinamento. Nós vamos ver aqui como que se dão essas adaptações neurais. Inicialmente tem aqui um esquema, né, para remeter de uma maneira bem simples ao controle muscular, que é realizado pelo sistema nervoso, né? Só que o desempenho da força, né, ele não é determinado exclusivamente pela quantidade aqui de massa muscular envolvida no movimento, né, que é considerado aqui como, fazendo uma analogia, como se fosse o músculo fosse o motor, né? Então, o operador desse sistema, né, que é o sistema nervoso, o operador precisa ativar esse motor de maneira eficaz. Então, quando nós falamos dessas adaptações do sistema nervoso, né, dessas adaptações neurais, nós estamos falando de uma maneira de melhor operar esse motor, essa maquinaria contrátil aí, que são os nossos músculos esqueléticos, né? O treinamento de força, ele promove adaptações neurais que podem ser agrupadas em 3 classes diferentes. Então, na primeira classe das adaptações neurais, nós temos aqui uma participação dos sinergistas de maneira mais apropriada. Então, não necessariamente um aumento da atividade sinergista, mas uma ativação sinergista apropriada, ou seja, os músculos sinergistas, ou os grupos musculares sinergistas, eles passam a ser ativados e a contribuir para o movimento ali do agonista, do motor primário, de uma maneira eficaz. Então, ele passa a ser ativado no momento oportuno e na intensidade ideal para que contribua para o movimento, né? Nós temos também a principal adaptação neural, que é o aumento da atividade do agonista. Então, a atividade neural do músculo agonista, do músculo que é treinado ali, o principal, é aumentada. E por fim, nós podemos ter uma redução da ativação do antagonista, ou seja, eu tenho uma resistência contrária ao movimento reduzida, facilitando, portanto, a execução do movimento no sentido pretendido, né, no sentido da ação dos agonistas. Então, essas 3 classes de adaptações resumem a maneira como as adaptações neurais acontecem no nosso organismo, né, que vai resultar, portanto, em um aumento da força ou da taxa de produção de força e, portanto, do desempenho de força. Nós vamos ver agora, então, de uma maneira mais detalhada, como nós observamos aí o resultado dessas adaptações. Então, quando nós falamos de aumento da atividade dos agonistas, essa é a adaptação neural mais óbvia, mais importante, e ela pode acontecer de 3 maneiras, né? Então, falando especificamente do aumento da atividade do agonista, né, dos agonistas. Nós temos aqui 3 maneiras principais, né? Uma delas é o aumento, né, do recrutamento das unidades motoras de limiar mais elevado. Então, o treinamento permite recrutamento mais consistente das unidades motoras de limiar mais elevado. Então, o MU aqui é de Motor Units, ok? Então, de unidades motoras. Nós observamos aqui, após o treinamento, né, a ideia desse gráfico é ilustrar que essa linha tracejada é a linha antes do treinamento e aqui a linha contínua, a linha após treinamento. O que nós observamos é que após o treinamento, a força muscular é aumentada em função da atividade de unidades motoras de limiar mais elevado. Quando a gente estuda lá na biomecânica, a gente tem lá o princípio de Hahnemann, o princípio do tamanho, isso aí também na fisiologia do exercício normalmente é comentado, que o recrutamento das unidades motoras, ele acontece preferencialmente, primeiro das unidades motoras de limiar mais baixo, para depois seguir para as unidades motoras de limiar mais elevado. Então, ele segue ali o princípio do tamanho. Normalmente as fibras musculares menores são aquelas que têm o limiar
de ativação mais baixa, e, portanto, elas são recrutadas inicialmente, e se elas são menores, elas produzem menos força, enquanto as unidades motoras maiores normalmente têm, com fibras musculares maiores, normalmente têm o limiar de ativação mais elevado, portanto, são ativadas posteriormente, mas as unidades motoras são aquelas que contêm fibras capazes de produzir mais força, porque são maiores. O treinamento de força, ele contribui de certa forma para que esse princípio de Hahnemann seja contrariado, esse princípio do tamanho seja contrariado e essas unidades motoras de limiar mais elevado passem a ser ativadas no início do movimento, contribuindo para maior produção de força. Então, essa é uma das maneiras com que a atividade agonista é aumentada. Outra maneira é aumentando a frequência de disparo das unidades motoras. Bom, lembre lá, em alguma das aulas eu comentei com você sobre a frequência de disparo e falei que a quantidade de impulsos elétricos que chegam por segundo, A quantidade de impulsos por segundo é a medida de Hertz, E a gente vê aqui no gráfico que antes do treinamento, a frequência de disparo de uma determinada unidade motora era de 40 Hz. E após o treinamento, essa frequência de disparo passou a ser 60 Hz. Quando eu tenho maior frequência de disparo, eu tenho uma otimização do efeito de somação e, portanto, consigo produzir mais força, em comparação a uma situação onde a frequência de disparo é mais baixa, Então, o aumento da frequência de disparo das unidades motoras contribui para o aumento da força muscular. Então, maior frequência de disparo das unidades motoras, e aí independente da unidade motora, ok? Maior a quantidade de força produzida. Então, essa é uma outra maneira bastante importante de aumentar a atividade agonista. E, por fim, nós temos ainda, dentro desse aumento da atividade dos agonistas, o aumento da frequência de disparo inicial. E esse aumento da frequência de disparo inicial é fundamental para o aumento do desempenho da taxa de produção de força, Então, da força produzida logo no início do movimento. Nessa curva aqui, nessa imagem, nós temos a linha tracejada mostrando a situação antes do treinamento, e a linha contínua mostrando depois do treinamento e qual que foi a frequência máxima observada aqui antes do treinamento 60 Hz, após o treinamento 100 Hz. Então, o aumento dessa frequência de disparo das unidades motoras no início ali do movimento, durante a rampa ainda de força, isso significa aumento da taxa de desenvolvimento de força ou taxa de produção de força. Então, essas são as 3 maneiras pelas quais nós podemos aumentar a atividade dos agonistas, Essas 3 adaptações aí resultam em aumento da atividade elétrica, atividade muscular dos músculos agonistas, certo? Quando nós observamos esse aumento da atividade agonista, uma maneira bastante clara de identificar isso é o aumento do sinal eletromiográfico. Então, quando nós observamos que a atividade elétrica muscular em uma contração máxima, em um teste de força máxima, quando esse sinal eletromiográfico é aumentado em decorrência do treinamento de força, nós podemos considerar então que houve adaptação neural. Então, explicando com outras palavras, eu fiz aqui um teste de força hoje, na situação pré-treinamento. Eu tinha um valor X de força e um valor Y de atividade elétrica. Pós-treinamento, então, por exemplo, 3 meses depois, numa segunda avaliação, eu vou observar que a minha força máxima, está maior. Minha força máxima está maior, pós-treinamento. E quando eu observo que a atividade elétrica também está maior pós-treinamento, eu posso inferir que se a atividade elétrica está maior e a força também,
parte desse aumento da força é explicado por aumento da atividade eletromiográfica. Então, aumento da atividade elétrica nos músculos, aumento da atividade agonista. Então, essa é uma das maneiras de provar, né, que a adaptação neural aconteceu em decorrência do treinamento. Isso já é observado em inúmeros artigos, tá? Agora, esse aumento da atividade elétrica, nós, com esses recursos de eletromiografia, nós ainda não podemos identificar com clareza se o aumento do sinal eletromiográfico, né, esse sinal aumentado aqui, se ele é resultado de um aumento do recrutamento muscular ou aumento da frequência de disparo das unidades motoras. O que isso quer dizer? Se aquelas mesmas unidades motoras anteriores, né, agora trabalham em uma frequência mais alta e isso aumenta o sinal elétrico do músculo, ou se eu tenho um aumento do recrutamento de unidades motoras, né? Então eu tenho uma alteração ali de coordenação intramuscular, com mais unidades motoras participando simultaneamente, né? Então isso aí pra gente ainda não é possível identificar com a análise de eletromiografia. Quando nós temos aqui aquela terceira adaptação, que aumenta a frequência de disparo inicial, a gente pode considerar que quando tem no início da contração, né, uma ação mais sincrônica de descarga das unidades motoras, isso vai aumentar a taxa de produção de força, que é uma forma de manifestação da força bastante importante, né? Então, relacionado à potência. Esse gráfico aqui é resultado de um trabalho que ajuda a ilustrar que houve aumento da atividade agonista. A linha tracejada é a linha de força. E as linhas contínuas são de diferentes grupos musculares. Reto femoral, bolinha, o quadradinho vasto lateral e o triângulo vasto medial, né? E como eu disse de novo, essa linha tracejada aqui é a linha de força. O que foi observado? Que ao longo das semanas de treinamento, né, houve aumento da força, né? E ao mesmo tempo que houve aumento da força, houve aumento da atividade elétrica do reto femoral. Os outros músculos não tiveram alteração significativa. Mas então, né, parte do aumento da força se deu em função do aumento da atividade agonista do reto femoral, né? Então, ajudando a corroborar com o que foi apresentado anteriormente. O que nós esperamos geralmente dos tipos de treinamento? Então, fazendo uma divisão aqui bem clássica em dois tipos de treino de força, um treino que envolve ações em alta velocidade e com intensidade reduzida, que geralmente são treinos voltados para o desempenho de potência, e aqui um outro tipo de treinamento mais voltado para o desenvolvimento de força máxima, onde nós trabalhamos com a velocidade mais baixa em função de trabalhar com uma intensidade alta, então com uma sobrecarga ali de peso mais elevada. O que nós esperamos em termos adaptativos aqui na força e na atividade elétrica? Quando os treinos são realizados em alta velocidade e com a intensidade mais baixa, né, sem sobrecarga adicional, a alteração principal se dá no aumento da taxa de produção de força, e que nós observamos que é acompanhada por um aumento da atividade elétrica no início da atividade ali da contração muscular, no início das ações. Enquanto um treinamento com uma sobrecarga adicional, né, que vai acabar resultando em velocidade mais baixa, porém uma intensidade mais próxima da máxima, resulta em um ganho de força máximo bastante expressivo, mas sem alteração praticamente na taxa de produção de força e, portanto, um aumento da atividade elétrica máxima aqui no final da contração, ajudando também a mostrar que a adaptação neural por meio do aumento da atividade agonista contribui para o aumento da força máxima, né, nessa modalidade de exercício. Nesse outro gráfico aqui, nós temos um resultado de outro estudo que ajuda a verificar o aumento da frequência de disparo inicial, né? Por exemplo, nós temos aqui, antes e após o treinamento, a
a atividade elétrica aqui de qual músculo aqui? Deixa eu só lembrar. Dorsiflexão, então provavelmente é de alguns dos músculos aí que compõem o tríceps sural, tá? E aqui em cima nós temos o resultado da força realizado durante uma ação balística, tá? Nessa linha aqui, que eu vou passar o vermelho por cima, é a linha após o treinamento. E a outra linha é a linha antes do treinamento. O que a gente observa? Que antes do treinamento, o tempo que se leva para atingir a força máxima é maior, porque trabalha-se também com frequências de disparo mais baixas. Após o treinamento, após 12 semanas de treinamento, com treinamento 5 dias por semana e é um treinamento de força explosiva, né? Um treinamento balístico realizado em alta velocidade, né? Com a intensidade em torno de 30% a 40% só de um RM, então possibilitando uma alta velocidade de movimento. O que foi observado de principal adaptação? Vejam bem, a força máxima atingida praticamente não alterou, porque não era o foco do treinamento, mas o tempo para atingir a força máxima e a inclinação da curva aqui, que representa a taxa de produção de força, aumentou de maneira significativa, né? Então mostra um aumento da taxa de produção de força, que olha o resultado em torno de 80%, né? Que é resultado do que foi observado aqui, um aumento da frequência de disparo das unidades motoras. Então, de novo, isso aqui representando esse aumento da atividade agonista que acontece em decorrência do treinamento de força. Quando foram realizados aí experimentos com contrações evocadas, quer dizer, com o uso de eletroestimuladores, né, já foi observado, então, quando há uma ativação, né, uma eletroestimulação diretamente no músculo avaliado, já foi observado um déficit de ativação de 5 a 10%, né, no estudo aqui em 2000, e em torno de 20% em um estudo um pouco mais antigo. Isso mostra que entre uma ativação voluntária máxima e uma ativação máxima com a eletroestimulação consegue incrementar a força máxima que nós conseguimos atingir voluntariamente, podendo chegar aí até 20%, de acordo com esse estudo aí um pouco mais antigo. E quando nós observamos a estimulação transcraniana, então, ao invés da eletroestimulação no músculo direto, que foi avaliado, quando há estimulação no córtex motor, também foi observado o déficit na ativação das unidades motoras, ou seja, uma ativação artificial ali do córtex contribui para um maior desempenho de força, né? Então, mostrando que tanto, né, os centros superiores, né, quanto no nível da medula espinhal, nós temos um déficit de força. Então, o fato, né, como está posto aqui nesse quadro, o fato de a estimulação cortical aumentar a força indica que o déficit é elevado tanto na medula espinhal como no córtex motor. Isso quer dizer que voluntariamente nós não somos capazes de ativar ao máximo o nosso sistema nervoso para produzir força. Tem ainda uma outra adaptação que eu deixei destacada aqui em vermelho, porque pode num primeiro momento parecer um pouco estranha, né? Que é o decréscimo na ativação dos agonistas. Eu falei até agora de aumento de atividade agonista, né? E agora por que decréscimo da atividade dos agonistas, né? Então, menor atividade elétrica desses músculos, né? Menor atividade eletromiográfica. Que é uma questão bastante simples, né? Esse decréscimo é observado quando os indivíduos treinam na mesma intensidade absoluta. Então, após o treinamento, a mesma carga absoluta representa agora uma menor carga relativa. Então, vamos dar números aqui, né? Eu tinha lá um sujeito, né, com uma determinada atividade elétrica, quando ele fazia 100 kg de força, né? Isso representava, por exemplo, 80% do seu máximo. Depois do treinamento, nós observamos que para executar os mesmos 100 quilos, a atividade elétrica diminui,
né, diminui, mesmo com a mesma sobrecarga absoluta. Mas por quê? Porque agora esses 100 quilos representam uma sobrecarga relativa menor. Então, é uma possível adaptação aí ao treinamento de força. Redução da atividade agonista quando nós comparamos os músculos trabalhando, né, sendo exigidos na mesma sobrecarga absoluta pré e pós-treinamento, tá? O que pode explicar isso aí? Então, um fator que pode explicar essa menor atividade elétrica para a mesma demanda de força é que a hipertrofia, né, que ocorre em decorrência do treinamento de força, ela vai resultar em menos fibras por unidade motora, né, do que as necessárias para produzir a mesma quantidade de força. Por isso, menor atividade eletromiográfica. Então, como eu passo a ter fibras musculares mais fortes, porque aumentou ali o conteúdo proteico, quando eu ativo uma determinada unidade motora, todas as fibras que essa unidade motora inerva serão ativadas e vão produzir um determinado valor de força. Se antes eu precisava de trabalhar com 90 unidades motoras ao mesmo tempo, porque minhas fibras eram mais fracas, agora que eu tenho fibras musculares mais fortes, hipertrofiadas, eu posso trabalhar com só 80 unidades motoras, não preciso recrutar as 90 novamente, porque agora só as 80 conseguem produzir a mesma quantidade de força do que as 90 que anteriormente eram recrutadas para esse mesmo volume de força. Isso resulta em menor atividade elétrica, tá? Nós temos ainda uma possibilidade de alteração da sincronização das unidades motoras, então eu passo não necessariamente a ativar mais ou menos unidades motoras, mas eu passo a ativar as unidades motoras de maneira mais sincronizada, né? E também posso ter uma maior ativação dos sinergistas, então ao invés de aumentar a participação do motor primário, né, aqueles músculos ali coadjuvantes, os sinergistas, eles passam a ter um papel mais importante, a atuar mais e com isso diminuir a demanda sobre o músculo agonista, sobre o motor primário, né? E ainda posso ter uma menor coativação antagonista. Com o antagonista fornecendo menor resistência contrária, o agonista não precisa trabalhar tanto quanto ele trabalhava antes do treinamento, que tinha uma força contrária maior, quer dizer. E isso, então, leva a uma redução da atividade do agonista, uma redução do sinal eletromiográfico, né? Então, passamos dos agonistas agora para os sinergistas, né? Primeiro, só reforçar que essas três adaptações iniciais comentadas que acontecem aí, que resultam no aumento da atividade agonista, são consideradas adaptações intramusculares, tá? Com relação à ativação dos sinergistas, então, no desempenho de força, o objetivo da ativação ou coordenação apropriada dos sinergistas é o desenvolvimento da maior força possível em direção ao movimento requerido. Então, não só produzida pelo agonista, mas produzida por outros músculos que ajudam a produzir força nessa mesma direção aí que é necessária para o movimento, né? Então, esses outros músculos são os músculos sinergistas, né? E essa ativação sinergista, ela é específica ao padrão de movimento, ao tipo de ação muscular e velocidade empregada no treinamento, ou seja, ela é muito específica, tá? Então, por exemplo, um treinamento aqui, ó, que causa grande aumento na força específica e hipertrofia, pode ser incapaz de aumentar a força em um teste de força não específico no mesmo grupo muscular. O que isso quer dizer? Olha, eu faço um treinamento de supino na academia, né? Fazendo treinamento de supino na academia. E agora nós vamos fazer um teste de máximo número de flexões de braço que o indivíduo vai fazer em 30 segundos, né? Por mais que demandem os mesmos grupos musculares, o padrão do movimento modificou, a velocidade do movimento modificou, e isso pode acabar resultando em que o desempenho nesse segundo teste pode sofrer uma alteração muito menos importante do que as alterações observadas, por exemplo, no que seria um teste de um RM de supino,
que é executado no mesmo exercício em que esse indivíduo treinou aí por semanas, tá? Então, as adaptações, no que diz respeito à contribuição do sinergista, ela é muito específica, né, a esses fatores aí, né, que o tipo de ação muscular, né, se é concêntrica, excêntrica, isométrica, a velocidade empregada no treinamento e ao padrão do movimento, tá? Essa ativação sinergista, esse aumento essa ativação sinergista mais apropriada remete então a uma coordenação intermuscular. Aqui tem um gráfico que ilustra de uma maneira bem interessante, né? Então, apesar de ter sido em um ciclismo, né, em um teste aí num ergômetro, dá pra gente ver como que a ativação sinergista ela modifica em função de um aspecto ali do padrão do movimento, que é a velocidade. Aqui nós temos a ativação da unidade motora de dois músculos, gastrocnêmio medial na linha contínua e sóleo na linha tracejada. E aqui no eixo X nós temos a velocidade aqui de pedalada, tá? O que nós observamos? Em velocidades mais baixas, nós temos uma contribuição aqui menor do gastrocnêmio medial, né? E um momento em que nós temos aí uma das maiores contribuições do sólio. À medida em que a velocidade de pedalada aumenta, então eu mudei aqui o padrão de movimento, né, por meio do aumento da velocidade de execução, olha o quanto o gastrocnêmio passa a ser demandado e como que a demanda do sólio diminui, né? Então, o sólio atuando aqui como sinergista, a tendência é que ele vai diminuindo a sua contribuição à medida em que a velocidade do exercício aumenta, que a velocidade de pedalada aumenta, né? Então, mostra o quanto que a contribuição do sinergista, ela não vai caminhar junto, ela não vai seguir uma linhazinha que, olha, aumentou um, aumenta o outro, não. Ela é bastante específica ao padrão do movimento, né, e as diferentes variáveis ali envolvidas, como velocidade, tipo de ação muscular, né, entre outras coisas. Ainda reforçando a ideia aqui de ativação de sinergistas, né, nós temos a situação aqui da hipertrofia preferencial. A hipertrofia preferencial, ela pode ocorrer em músculos ou grupos musculares específicos, né, mostrando então que esses grupos musculares eles são ativados em determinado exercício, atuando, portanto, como sinergistas, né, ou ainda como uma hipertrofia não uniforme ao longo do comprimento dos músculos, ou seja, né, se eu tenho um músculo ali com um maior comprimento, eu posso observar um aumento do diâmetro maior em uma determinada porção desse músculo, né, ou seja, uma hipertrofia maior em determinada porção do músculo em relação a uma outra porção desse mesmo músculo, né? O que mostra que uma porção muscular é bem mais ativada ao longo dos treinamentos em relação a outra porção, né? E essa hipertrofia preferencial, né, a observação dessa hipertrofia preferencial em relação a músculos, né, ou a dentro do próprio músculo, né, encoraja então a interpretação de que as adaptações neurais, na forma de ativação preferencial dos sinergistas ou sub-regiões musculares, são responsáveis, portanto, por essa hipertrofia. Então, são as adaptações neurais na forma de um recrutamento preferencial o responsável por gerar esse tipo de hipertrofia preferencial. Bom, e já caminhando para encerrar, né, antes das considerações ali finais, das interações entre as adaptações, né, neurais e a hipertrofia, nós temos aqui a coativação de antagonistas. Coativação antagonista quer dizer ativar o músculo antagonista ao mesmo tempo em que se ativa o agonista. Para exemplificar, eu estou fazendo um exercício com bíceps, né? E a coativação antagonista seria a ativação do tríceps ao mesmo tempo que eu estou ativando o bíceps, né? Essa coativação ou contração antagonista, né, é então a contração dos músculos que produzem força e movimento em direção oposta à dos agonistas. Essa coativação, ela pode ser contraprodutiva. Por quê?
Porque se eu estou gerando um torque no sentido da flexão de cotovelo, se eu tenho a coativação do tríceps, essa coativação do tríceps vai gerar um torque oposto, né, na direção contrária, diminuindo, portanto, o torque na direção do movimento. Ou seja, eu ofereço uma resistência contrária ao movimento principal que eu quero realizar. Então, a coativação do antagonista não é algo importante se nós pensarmos sobre esse aspecto. Ela é contraprodutiva, mas ela pode ser vantajosa e é importante para auxiliar na manutenção da estabilidade articular e na coordenação do movimento. Então, quando eu tenho, durante, por exemplo, uma ação mais rápida, mais explosiva, ali a própria flexão de cotovelo, que eu estava dando exemplo aqui do bíceps e tríceps, se o tríceps não agir adequadamente e não aumentar o seu nível de atividade, principalmente nas angulações finais do movimento, né, eu posso trabalhar, né, eu posso acabar executando ações que podem prejudicar a minha articulação. Então, a coativação ali dos antagonistas ajuda com que a articulação fique mais estável, né, e não permita ações numa amplitude maior ou numa velocidade muito alta que poderia levar a algum dano ali estrutural. Tá? Então, ela também pode ser vantajosa. Isso tem que ficar bastante claro aí para vocês. Então, a coativação ela não é sempre contraprodutiva. Ela também tem a sua vantagem, que é auxiliar na manutenção da estabilidade articular. Mas ela não é só vantajosa, ela é contraprodutiva, porque promove um torque na direção oposta do movimento principal, né? Então, resumindo aí, um decréscimo na ativação antagonista absoluta. Então, meu músculo antagonista diminui a sua atividade. Seja com aumento ou nenhuma alteração da ativação agonista, né? E a ausência de alteração antagonista, mas com aumento da ativação agonista, então essas duas formas aqui vão acabar levando a uma alteração, né, e redução de ativação dessa relação antagonista-agonista. Então, ou pela redução da atividade antagonista e manutenção da agonista, ou pela manutenção da antagonista e aumento da agonista. De qualquer maneira, eu vou promover uma alteração nessa relação. E para a gente finalizar aqui, é importante considerar que as interações entre adaptações neurais, né, e as adaptações musculares. Primeiro, que o conceito de adaptação neural ele surge de três principais observações. Primeiro, nós temos um aumento muito rápido no início do treinamento sem uma hipertrofia ali mensurável. Então, o que explica os ganhos bastante elevados no início, né, nas primeiras sessões de treinamento de força, nas primeiras semanas, sem que o indivíduo ainda tenha sofrido uma hipertrofia significativa? Como explicar tamanho ganhos de força nessas primeiras sessões de treinamento? Então, essa observação já é uma das que reforçam, né, a existência ali das adaptações neurais. Outra, que a magnitude total de aumento na força poderia ser parcialmente explicada pela hipertrofia. Então, só a hipertrofia não explica a magnitude do aumento de força que nós observamos em resposta, né, ao treinamento de força, né, então, com adaptação crônica. E nós ainda temos a questão do efeito cruzado do treinamento, que mostra quantas adaptações neurais também são importantes e acontecem ali em decorrência do treinamento de força. O que é esse efeito cruzado? Se eu treino, por exemplo, força só no segmento direito do corpo, né, já tem vários estudos que observaram aumento da força no segmento contrário, no segmento que não foi treinado. Né, e o que explica esse aumento são as adaptações neurais. Então, o aumento da capacidade de recrutamento muscular, né, que fica armazenada ali no córtex, né, ajudando, portanto, a produzir, a gerar um maior valor de força. Né? Então, esse efeito cruzado é um outro fenômeno que justifica a ocorrência de adaptações neurais ao treinamento de força. Né? Por fim, então, esse gráfico é bastante famoso, essa figurinha tem vários livros, né, várias aulas,
mostrando aqui que as adaptações iniciais ao treinamento de força, né? Aqui a linha contínua é a linha de força, ok? Então aqui eu tenho a linha de força. O aumento é bastante significativo nas primeiras semanas de treinamento e ele é explicado principalmente pelas adaptações neurais e menos pelas adaptações teciduais, que é a hipertrofia. Depois de algumas semanas, né, alguns poucos meses de treinamento, essas adaptações neurais tendem então a estagnar, né, ao passo que a hipertrofia passa a ser o fator que mais explica os ganhos continuados de força, né? Então, esse gráfico ajuda a ilustrar essa interação entre adaptação neural e adaptação tecidual ou adaptação muscular, né? Então, adaptações neurais possuem um papel importante no aumento da força nas primeiras semanas de treino. E a hipertrofia tem papel dominante após um mês de treinamento, né? Um mês ou mais de treinamento. E se o treinamento é alterado, altera-se o tipo de exercício, padrões de movimento, né? Mesmo movendo os mesmos músculos, espera-se que novas adaptações neurais surjam em função dessa mudança do estímulo neuromuscular. Bom, é isso aí.